Olá, olá, bem-vindo ou bem-vinda a mais um episódio do podcast Pode Falar Português com Todos. O podcast que lhe vai permitir ouvir e praticar o português europeu enquanto aprende mais sobre vocabulário, gramática e cultura de Portugal. Com certeza já conhece bem esta introdução e com certeza está preparado ou preparada para este episódio que promete ser um episódio muito romântico. Sim, neste episódio vamos conhecer expressões associadas às relações amorosas. Bom, na altura em que este episódio está a ser lançado, terminámos há pouco tempo o mês de fevereiro, o mês em que se celebra, a 14 de fevereiro, o dia de São Valentim ou o Dia dos Namorados, e por isso, inspirada pelo sentimento amoroso, aqui estou eu para lhe dar todas as referências de que precisa para falar sobre diferentes etapas das relações amorosas. É um episódio particularmente útil se quer seduzir um português ou uma portuguesa, ou se já tem a grande sorte de ter um português ou uma portuguesa na sua vida e quer saber como é que pode contar a história desse bonito amor. Portanto, vamos lá. Comecemos pelo princípio. E o ponto de partida é conhecer alguém. Conhecer alguém é uma expressão que nós usamos não exclusivamente quando há um interesse romântico, quando conhecemos alguém que tem potencial para ser nosso namorado ou nossa namorada. Conhecer alguém significa simplesmente ser apresentado ou apresentar-se a uma pessoa que não se conhecia antes, que poderia saber que existia ou não, mas ainda não tinha tido a grande honra de estar com essa pessoa, de saber como é que se chama, de saber mais coisas sobre ela. Esse pode ser o ponto de partida para qualquer tipo de relação. No entanto, quando nós dizemos coisas como estamos a conhecer-nos melhor. Eu ando a conhecer melhor a pessoa X ou a pessoa Y. Isso significa que entre si e essa pessoa já existe algum interesse romântico, algum interesse amoroso e estão a avaliar se têm interesses em comuns, valores, princípios, características. Estão a perceber se o potencial é real, se há potencial para uma relação ou não. Portanto, além de ser comum nós dizermos coisas como ainda nos estamos a conhecer, é também comum perguntarmos a casais já formados coisas como: então, como é que vocês se conheceram? E as respostas podem ser muito diversas, como: conhecemos-nos através de amigos em comum, conhecemos-nos numas férias de verão e por aí fora. E se nós estamos a conhecer melhor uma pessoa, isso significa, muito provavelmente, que estamos a ter encontros com essa pessoa. Ou na sociedade moderna em que vivemos, muitas vezes nós conhecemos os potenciais namorados e namoradas num encontro. Um encontro que pode ser marcado a partir das múltiplas aplicações de encontros. Claro que tenho de dizer que nós, além de usarmos a expressão ter um encontro com alguém, ter um primeiro encontro ou ter um segundo encontro com alguém, usamos muito a palavra do inglês date. Ter um primeiro date com alguém. Portanto, vocês vão encontrar muitas vezes por aí a expressão do inglês e muitas vezes referimos-nos até à pessoa com quem temos um encontro como o meu date. Se as coisas estiverem a correr bem, podemos dizer algo como: amanhã vou ter um segundo encontro com a pessoa que conheci na semana passada. Se pelo contrário não correrem assim tão bem, podemos dizer: ontem tive um péssimo primeiro encontro.
E já agora, se querem saber mais sobre a palavra encontro e se não querem mal-entendidos, evitando confusões com as palavras agendamento, marcação e consulta, devem rever um dos episódios do podcast que vou deixar aqui na descrição. Ora, já vimos que numa fase inicial, quando nós ainda estamos a conhecer alguém, podemos ter vários encontros com essa pessoa. Mas podemos simplificar e falar dessa dinâmica como andar a sair com a pessoa X ou Y. Andar a sair com alguém significa que há ali um interesse em desenvolvimento, provavelmente até já há algum envolvimento romântico, mas a relação ainda não é oficial, não é um compromisso pelo menos conhecido, oficializado para o exterior. Poderemos então dizer coisas como: ando a sair com uma pessoa, mas ainda não te posso dizer quem é. E para esta dinâmica, tenho de fazer aqui a defesa de um verbo que me parece, e podem concordar ou não aí nos comentários, que está a cair um pouco em desuso, que é o verbo namoriscar. É um verbo quase inocente que faz lembrar aqueles primeiros amores da adolescência. Namoriscar significa isso mesmo, ter algum envolvimento romântico com alguém, haver um sentimento a despontar, mas não é nada ainda muito sério, não é um compromisso muito estabelecido. E falando de namoriscar, podemos agora avançar para a próxima etapa, a etapa do namoro. Se as coisas estão a correr bem e se há uma necessidade de oficializar a relação, então já não estamos a falar de namoriscar, já é algo um pouco mais comprometido, um pouco mais oficial, que é namorar. Namorar com alguém. Quando eu digo aqui que namorar é algo mais oficial, significa que é um compromisso já estabelecido entre as duas pessoas, que não é algo tão passageiro, tão inocente como namoriscar, mas não implica um reconhecimento oficial como o casamento. Podemos dizer assim coisas como: eles namoram há 10 anos, mas ainda não são casados. Um texto mais informal. Muitas vezes, quando falamos de duas pessoas que namoram, podemos usar a expressão andar com. Eles andam um com o outro há 10 anos. Ou o João anda com a Maria há 1 ano. Neste caso, andar com é sinónimo de namorar, mas muitas vezes usamos esta expressão para algo mais recente e ainda não muito consolidado. E chegando a este ponto do namoro, já sabemos qual é o passo seguinte. Quem é que vai dar o próximo passo? Quem é que vai pedir em casamento a outra pessoa? Quem é que vai fazer o pedido? Então temos aqui a expressão pedir alguém em casamento ou fazer um pedido de casamento, que significa simplesmente mostrar a intenção de casar, de oficializar legalmente aquela relação. E o pedido pode ser aceite ou pode ser recusado. Podemos aceitar o pedido de casamento ou recusar o pedido de casamento. Espero que não, a menos que seja o melhor para os dois. E o que é que acontece quando o pedido de casamento é aceite? Quando o pedido de casamento é aceite, isso significa que aquelas duas pessoas ficam noivas. Falamos do noivo e da noiva. O noivo e a noiva são as pessoas que se vão casar. Quando há um pedido de casamento aceite, passamos a falar de noivos. Eles estão noivos, significa que se vão casar, eventualmente, no futuro, em breve ou daqui a uns anos. E os noivos é também o nome que nós damos às duas pessoas na cerimónia do casamento. Eles são os noivos, que depois passarão a ser marido e marido, mulher e mulher, marido e mulher.
Depois do pedido de casamento, quando as duas pessoas se tornam noivas, também podemos usar o verbo noivar. Então poderíamos dizer coisas como: pediste a Ana em casamento em Roma? Ela aceitou o pedido? Agora vocês estão noivos? Tu és o noivo ou tu és a noiva, ela é a noiva, ele é o noivo e podemos dizer também: vocês noivaram há um mês. Significa que se tornaram noivos há um mês. E depois de noivarem, o que é que acontece? Começa a tocar a marcha nupcial. Há uma entrada na igreja ou uma chegada ao espaço onde vai decorrer o casamento civil. Podemos falar de casar pelo civil ou casar pela igreja, casamento pelo civil ou casamento pela igreja, e já estão a ver onde é que estamos e o que é que está a acontecer. Claro, estamos na cerimónia de casamento e as duas pessoas vão casar-se. Então, usamos o verbo casar-se quando dizemos que duas pessoas se casam, ou podemos dizer que a pessoa A casa com a pessoa B. A Ana casou contigo há 10 anos. De forma mais figurativa, além do verbo casar ou casar-se, podemos falar de trocar alianças. A aliança é o anel que se coloca no dedo. Ou podemos falar também de dar o nó. Trocar alianças ou dar o nó. E assim podemos dizer coisas como: vocês já trocaram alianças? Ou quando há muita pressão social, pode ouvir-se uma pergunta como: de que é que estão à espera para darem o nó? Bem, e eu queria manter o tom positivo do episódio. Até aqui estamos bem, não é? Estamos a evoluir muito positivamente nesta relação. Mas as relações também podem chegar ao fim. E nesse caso, nós podemos usar o verbo separar-se. Por exemplo, eles separaram-se há um mês, ou a Ana separou-se do marido há um mês. E em alternativa, podemos usar também os verbos acabar e romper. O João rompeu com o Tiago no mês passado, ou a Maria e a Marta acabaram há 3 anos. Estes verbos, separar ou separar-se, romper, acabar, podem ser usados para qualquer tipo de relação, quer seja um namoro, quer seja um casamento. Mas, se estamos a falar do fim de um casamento, de uma relação legalmente oficializada, vamos usar também, ou podemos usar também, o verbo divorciar-se. E podemos dizer algo como: eles divorciaram-se há 4 anos. Bem, espero que tenha gostado de conhecer todo este vocabulário associado às relações amorosas e já agora aproveito o espaço dos comentários para contar as suas histórias de amor e contar-nos também se o motivo pelo qual aprende português é um motivo romântico, que eu sei que há muitas pessoas que aprendem português por amor. E se gosta de praticar este vocabulário real usado pelos portugueses nas suas vidas diárias, isso é o que pode encontrar também nos clubes de conversação blá 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 da nossa comunidade, a comunidade de Falar Português, a área de membros aqui do Falar Português. Leia a descrição para saber como é que pode juntar-se a nós, fazer parte desta família e praticar português semanalmente ou mensalmente. E chegamos assim ao fim de mais um episódio. Se gosta deste tipo de conteúdo, deixe o seu gosto, subscreva o canal, ative as notificações para saber quando é que há novos episódios e novas aulas de português real em direto. E resta-me desta vez, como de todas as vezes, despedir-me com o meu até breve!